E aí galera, Henrique Arão aqui com mais uma aula de teoria musical para você. Para você que me segue, você já sabe que toda terça-feira, 8 horas da noite, eu tenho uma aula nova, um conteúdo novo sobre teoria musical, totalmente online, totalmente gratuita. Nós já estamos no nível intermediário dessas aulas. Eu já falei sobre muita coisa, já fiz algumas lives e hoje nós vamos falar de tons e semitons. Já começar a introduzir os assuntos de escala, tonalidades, acordes, intervalos. Nós vamos entrar por esse lado, mas vamos começar a partir de uma coisa simples, que é o tom e o semitom. Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber de você como você está gastando a sua energia. Como que você está administrando a sua energia para se concentrar na música, para se concentrar naquilo que você tem que fazer, naquilo que você sabe que tem que fazer para você elevar o seu nível musical. O que você está fazendo com a sua energia? Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes aparecem algumas oportunidades na nossa vida, mas que de uma certa forma ela te suga a energia para que você não consiga estudar a música, para que você não consiga estudar a teoria musical. Muitas das vezes damos prioridades a outras coisas do que o nosso lado artístico, o nosso lado musical, ou damos preferência para desenvolver outra coisa ao invés de desenvolver a nossa técnica musical. Isso não está nem certo nem errado, apenas são suas escolhas que te levam ou não para o caminho que você traçou para sua vida. Se você escolher o lado musical, de se desenvolver musicalmente, você tem que fazer algumas escolhas que te tragam energia para te levar a desenvolver com muito critério e muito cuidado o seu lado artístico. Aí você me pergunta, mas Henrique, quais são essas oportunidades então que podem me levar para um nível alto musical? Tudo vai depender desse fator principal que eu disse agora, da sua energia. Imagina quanto de energia, quanto tempo você vai ter que gastar, quanto você vai ter que investir para poder tocar numa orquestra de alto nível, para tocar numa banda de sucesso, para poder entrar no mercado artístico ou fonográfico já arrebentando. Quanto você vai ter que gastar de energia, de tempo? Se você já tem uma vida paralela à vida musical, ou seja, você trabalha fora, você estuda, faz faculdade e também estuda música e também participa de algum lado artístico, talvez na sua igreja você desenvolva alguma coisa com canto, com o seu instrumento, com os amigos num barzinho de fim de semana, talvez na sua casa o pessoal gosta de ouvir você tocando ou cantando, mas paralelamente a essa vida artística que você tem, que você está desenvolvendo, você tem o seu lado profissional, você tem o seu lado de estudante, talvez você é pai, talvez você é mãe e precisa dar atenção melhor para sua família. Se você escolhe em se dedicar para uma orquestra, uma banda ou um mercado fonográfico de altíssimo nível, claro que você vai ter que deixar algumas coisas de lado. Não necessariamente abandonar, não é isso que eu estou falando. É que você vai gastar muito mais energia e muito mais foco e concentração para se dedicar àquilo que você quer. Mas aí é que vem a dica, aí é que vem a sacada. Bem, o que você pode fazer é não fazer o esforço para pegar a fruta que está no topo da macieira. Imagina que você está num sítio e tem um pé de maçã, tá cheio de maçãs e você quer pegar justamente a maçã que está lá no topo, a maçã que está lá no topo. Você vai ter que fazer um esforço muito grande para subir na árvore, para ir lá em cima, tal, e chegar na última maçã e pegar lá. É um esforço gigantesco. Você vai até passar por várias maçãs que você tá vendo que são boas, que dava para comer ali, mas você quer pegar aquela lá de cima. É um esforço muito, muito grande. Agora, se você simplesmente pegar a primeira maçã que está aqui embaixo, que não deixa de ser uma maçã, mas porém a oportunidade mais próxima do alto nível que você quer chegar, você já está dando passo a passo para chegar lá, ao invés de ficar gastando toda a sua energia para chegar diretamente na última maçã. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes aparecem algumas oportunidades para você que talvez você julga que não seja muito boa, não pelo fato de não ser uma boa oportunidade, mas pelo fato de você se achar melhor do que aquela oportunidade. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Não existe oportunidade boa nem ruim.
Eu aprendi isso. Eu aprendi isso ouvindo grandes mentores. Não existe oportunidade boa nem ruim. O que existe é a oportunidade que te leva ou não para o caminho que você quer seguir. Talvez você ainda não está tocando numa orquestra de referência, talvez você ainda não está fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo, tocando numa banda de sucesso ou se destacando no mercado fonográfico. Talvez você ainda não está nesse nível porque não está enxergando as oportunidades que vão te levar para esse caminho. Então comece a prestar mais atenção nas pequenas oportunidades que estão aparecendo e que estão querendo te guiar para o caminho que você deseja. A primeira maçã, a fruta de baixo, já é também uma maçã. Até chegar no topo, você vai ter que passar por várias maçãs. E aproveite daqueles momentos que vai estar aparecendo na sua vida e desfrute do gosto de cada fruta. Talvez com isso você tenha que começar a tocar nos lugares que te dão oportunidade, que talvez você julga que não seja aquilo que você quer, mas já é um primeiro passo. Que tal começar a tocar num grupo pequeno, num grupo que não tenha tanto sucesso, mas que você vai fazer a diferença naquele grupo? Talvez tocar num lugar onde tem pouca gente olhando, ou talvez quase ninguém note você tocando, mas você vai começar a fazer uma diferença ali, agregar valores musicais para você. Talvez tocar numa praça, quando todo mundo estiver passando, talvez tocar na rua. Para resumir tudo isso, não queira já sair tendo sucesso. Esse é o maior erro. Eu vejo muita gente chegando aqui no estúdio já achando que a partir do outro dia, porque está no estúdio, a partir do outro dia ele já vai ter sucesso. Calma, não pegue a última, não queira chegar na última maçã, porque para chegar lá precisa de uns passos. Não pule esses passos, agarra as oportunidades que te levam para esse caminho, tá bom? Então fica a dica aí para você. Então vamos entrar no tema da aula de hoje, que é sobre tons e semitons. Meu, esse assunto de tom e semitom não é tão complicado. É muito tranquilo, você talvez já deve estar sabendo, ou talvez não. Tom, ele na realidade é a soma de dois semitons. Aí você fala assim, tá, mas o que é semitons? O semitom é o menor intervalo que o nosso ouvido pode classificar. Intervalo é a diferença entre dois sons. Toda vez que eu produzo um som e logo em seguida eu produzo outro som, eles têm uma diferença. Essa diferença entre esses dois sons nós chamamos de intervalo. Não é a diferença de tempo entre os dois, não é a distância de tempo, de duração entre os dois, não é isso. Intervalo é a diferença sonora mesmo, é diferença sonora. Então quando eu tenho um som que está muito próximo do outro som, nós classificamos isso como semitom. Semitom, por quê? Porque ele é o menor intervalo que nós conseguimos perceber e classificar. E o tom é um intervalo também, só que por dois semitons. Para formar um tom, eu preciso de dois semitons. Meu, é simples assim. Você viu? A teoria de tons e semitons é muito simples. Agora, o que você precisa se preocupar para entender melhor o tom e semitom? A partir de agora, você precisa prestar atenção nesses intervalos de tom e semitom. É para você começar a perceber, ouvir nas suas músicas, no seu instrumento, você cantando, solfejando, talvez lendo uma partitura, perceber os tons e os semitons da sua música. Te aconselho a partir dessa aula a você começar a abrir a sua percepção auditiva melódica para os intervalos. Então comece agora praticando tom e semitom. Comece a perceber qual é o intervalo de semitom auditivamente. E o intervalo de tom também, para que quando você ouvir esse intervalo, você saber já classificar e falar, este é um intervalo de tom, este é um intervalo de semitom. Só com isso vai te trazer uma grande diferença lá na frente, quando nós estivermos falando de tonalidades, quando nós estivermos falando de escalas, quando nós estivermos estudando mais profundamente os intervalos, vai te dar muita clareza. Então começa agora, é um pequeno passo, é a primeira maçã. Vai desenvolver muito o seu lado perceptivo, aquela coisa de pegar a tonalidade de ouvido, como o pessoal fala, tocar música de ouvido. Começa daí.
Começa daí, de você perceber os intervalos, de você começar a classificar, ouvindo apenas, esse é o intervalo de tom, esse é o intervalo de semitom. Começa a partir daí, a pequena maçã. Não despreze essas pequenas oportunidades para você chegar no nível de percepção altíssimo. Bem, galera, então essa era a aula de hoje, espero que você tenha gostado. A próxima aula nós vamos falar de escala diatônica, então fique atento, escala diatônica também tem muitos conceitos de tons e semitons. E fique atento às oportunidades que te levam a um nível alto de música. Conte sempre comigo, um forte abraço e lembre-se sempre com muita música!